dia a todos e a todas. Estamos agora no final de agosto e reunimos aqui em nome do Sinduscon, do Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás, para falar sobre as relações trabalhistas, e em específico a questão da nossa convenção coletiva desse ano. E estamos aqui para conversar com o Jorge Tadeu, que é o nosso diretor de Relações Trabalhistas do sindicato, do Sinduscon, e a nossa assessora jurídica, que é a Amanda Mioto, que está aqui conosco. E eu sou o presidente aí do Sinduscon, César Mortari. Então, nós vamos fazer aqui um overview sobre essa questão das relações trabalhistas e com esse foco na nossa convenção coletiva, para explicar, principalmente para os nossos associados, o que é que ela trouxe de diferenças, o que ela tem de bom, os aspectos positivos que estão incluídos aí na nossa convenção coletiva, e que é resultado de um bom relacionamento que o sindicato patronal tem tido com o sindicato laboral, cada um com a sua função, cada um com a sua identidade, porém com um sentido de convergência para que as relações de trabalho sejam as melhores possíveis e para que o ambiente de trabalho também seja cada vez o melhor, para que melhore a renda dos nossos colaboradores e que o ambiente de negócios para as empresas seja sempre o melhor. Muito bem, então eu gostaria aqui de chamar o doutor Jorge Tadeu para dar as palavras iniciais sobre o nosso bate-papo. Jorge Tadeu, palavra contigo. Bom dia a todos. A intenção, então, desse bate-papo é mostrar o que a convenção coletiva deste ano tem feito e trazido para a segurança jurídica das empresas e dos trabalhadores, e ressaltar a importância de que as empresas sempre procurem participar das nossas assembleias, que acontecem anualmente, quando a gente busca sugestões para estar trazendo a pauta, para avaliar e discutir com os sindicatos trabalhadores aquilo que sempre foi construtivo para a melhoria do salário, da convivência do trabalhador com as empresas, para a gente estar somando sempre aí um resultado positivo para os trabalhadores da construção civil. Muito bem, Jorge. Doutora Amanda Mioto, muitos anos aí de auxílio aí ao Sinduscon. E já para começar, eu gostaria, doutora Amanda, que a senhora abordasse aí o que é esse negócio de negociações coletivas. O que são as negociações coletivas entre sindicatos patronais e laborais? Sim, obrigada. Boa tarde a todos. Esses diálogos de convenção coletiva é algo que a gente já vem pensando há tempos, né? E o Jorge sempre comigo, aí, a gente trilhando há alguns anos essas negociações. Negociação é o gênero, né, do qual as convenções, acordos e dissídios são espécies. Então, o que a gente trata, negociação coletiva, toda aquela onde existe a relação capital-trabalho, ela sempre foi uma relação conflituosa historicamente, mas que tende, com as novas perspectivas de mercado de trabalho e de negociações, a apaziguar através de instrumentos de negociação. Ainda existem as greves, ainda existem as paralisações, são legítimas, tem legislação para isso, mas com a legislação trabalhista, as normas sempre foram esparsas. Tanto é que a nossa CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Não é um código, como temos Código Civil, Código de Processo Civil, porque ali tem uma legislação específica. A CLT é uma consolidação, várias legislações esparsas. E a convenção, o acordo, o dissídio, ele vem de modo, digamos, customizado. Ele é específico para uma categoria, né? Num país continental que nós vivemos, é normal que tenham especificidades em cada atividade. A convenção, basicamente, é o acordo entre sindicatos, e aí cumpre também esclarecer, porque
há quem entenda que sindicato é um só, porque se fala muito de sindicato dos trabalhadores, mas existe uma representação empresarial, patronal, o sindicato das empresas, que a gente fala, e do qual nós participamos. O Sinduscom é o sindicato da indústria da construção, é o sindicato patronal. A negociação entre sindicato, Sinduscom e, no nosso segmento, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção, é uma convenção. O acordo é que acontece quando essa convenção não serve, é uma roupa que está apertada para a empresa. Está difícil, está muito larga, está apertada, então a gente ajusta através do acordo, que é o acordo é a negociação da empresa direto com o sindicato laboral. E quando nenhum dos dois acerta, por algum motivo, gera algum impasse, porque se trata de negociação, é comum que tenham impasses, não se chega a um consenso, nós entregamos esse direito de negociar para a Justiça do Trabalho, que seria a sentença normativa que configura o processo de trabalho dissídio coletivo. Então, é importante essa diferenciação, porque é comum a gente receber perguntas, né? Qual foi o dissídio desse ano? Eu não quero saber de dissídio está longe. A Justiça do Trabalho cumpre um papel muito importante, mas temos que ser os atores das nossas negociações. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, assim, resumindo, convenção coletiva é o resultado da negociação entre os sindicatos. Os sindicatos. Os sindicatos laborais e trabalhistas, laborais e empresariais. O acordo coletivo é do sindicato laboral com uma empresa específica. Exatamente. E o dissídio é quando nada disso dá acordo, vai para a justiça e a justiça define as regras finais daquele acordo. Então, é imposto pela justiça. Então, isso é dissídio. Ou seja, o que nós temos aí de muitos anos para cá não tem nada que ver com dissídio. Em absoluto. É convenção coletiva. E alguns acordos que têm sido bem-sucedidos também com os sindicatos trabalhadores. O Sinduscom não participa desses acordos, mas podemos apoiar, né, a empresa. Nós não assinamos, podemos apoiar a empresa, podemos dar uma diretriz para os sindicatos trabalhadores, embora eles tenham autonomia total nessa condução, a autonomia deles, mas temos, sim, alguns acordos setoriais que é importante para a empresa, porque eu falo que é a roupa que veste bem, que cabe. Muito bem. Como o próprio nome diz, convenção, né, ela traz aquilo que é conveniente para o coletivo, né, aquilo que atende mais o coletivo do que o individual. Talvez o acordo seja muito mais, como a Amanda falou, específico para aquela situação, daquela obra, daquela empresa, daquele momento, e a convenção ela traz mais abrangência, né, para todo o segmento, que é o coletivo mesmo. Como o nome diz, ela pensa no coletivo. Muito bem. Doutora Amanda, e como é que ficou essa questão do negociado sobre o legislado? Como é que está isso em relação à reforma trabalhista e o que está sendo aplicado hoje no mercado de trabalho? A reforma trouxe esse anseio, né, para que o que seja negociado entre as partes tenha uma prevalência, mas com alguma ressalva, que foi onde o Supremo Tribunal Federal modulou esse artigo. O artigo 611, 600B da CLT, ele já traz ali o que é possível negociar, né? A grosso modo, que é o que todo mundo diz, a convenção se sobrepõe à lei. Se sobrepõe em algumas situações. Eu digo que as situações que sobrepõem são menores do que as situações que não sobrepõem. Então, o artigo 611-A da CLT diz quais são as condições em que, tratando daqueles temas, irá sobrepor. O B já traz 30 travas que não podem ser negociadas, que são os patamares mínimos civilizatórios garantidos pela Constituição Federal. Então, às vezes, a gente vê um murmurinho ali, o FGTS vai acabar, o 13º vai acabar. Está na Constituição Federal. A Convenção não pode negociar sobre isso e também é um direito constitucionalmente assegurado, que são os patamares mínimos. Inclusive, doutora Amanda, muitos desses estão nas cláusulas pétreas da Constituição. Muitos deles não se alteram, né? Então, nem essas poderiam cláusulas mudar nem com PEC, né? Nem com projeto de reforma constitucional. Não a não ser pode. Que fosse outra Constituição. Tanto que na Justiça do Trabalho, às vezes, tem ações, né, grandes devedores, que nós costumamos falar que está no BNDT, Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas, que fazem acordos em blocos.
O FGTS sempre está segurado de modo integral. Então, a primeira pergunta que o juiz faz, vai integralizar o FGTS? Porque eu não posso negociar. Eu posso negociar a verba rescisória, flexibilizar o pagamento final, mas FGTS, 13º, são direitos constitucionalmente assegurados. Então, quando a convenção coletiva vem dentro do 611-A, os 15 itens ali que fala sobre jornada de trabalho, participação do trabalhador no resultado da empresa, e traz banco de horas, tudo isso ali vindo uma legislação, a convenção vai prevalecer. Existem outros casos que discutimos também, além do 611-A, porque entende-se que seria um rol exemplificativo, né? Há uma discussão jurídica. Esse rol ele é só de exemplo ou ele, de fato, não pode fugir dali? Existem discussões. O STF entendeu que o que está na Constituição não discute. O que está ali no 611-A, a gente pode tentar negociar. E alguns temas de assunto que sejam pertinentes, né? Algumas convenções, por exemplo, da indústria da construção, tentaram flexibilizar cotas. Cotas, a Justiça entendeu que não poderia flexibilizar, cotas de aprendizagem, né? Porque ali não teria pertinência temática. Então, tem que ter uma sensibilidade para entender o que seria esse negociado. Mas, sim, a reforma trabalhista trouxe uma força maior para as convenções, para os acordos, trouxe a possibilidade, por exemplo, de você fracionar as férias em 3 períodos, que até era um anseio do trabalhador pedir 10 dias, né? O mínimo ali é de 5, não pode dar menos de 5 dias de férias, mas também precisa ser negociado. Não é livre estipulação da empresa com o trabalhador. Trouxe a possibilidade de reduzir o horário da alimentação para 30 minutos. Então, é uma possibilidade que depende da convenção. Se a convenção tiver sacramentado, ok, está tudo certo, tem uma segurança jurídica. Não tendo, a empresa não pode fazer isso por liberalidade. Então, sim, a reforma foi importante nesse ponto. Então, assim, até entrando já na nossa convenção desse ano, né, esse é um dos itens que foi tratado na convenção, a questão da partição das férias. Né? Isso está na nossa convenção. Na nossa convenção, como é que ficou essa questão das férias? Existe a possibilidade de fracionar, né, as férias no período em 3 períodos, que são 30 dias, porque na CLT era só, antes da reforma trabalhista, somente para trabalhadores acima de certa idade e para trabalhadores com menos de 18 anos. Então, a gente conseguiu modular isso de modo que todo e qualquer profissional possa fazer, porque já tem essa previsão nas férias, na nossa convenção. A gente só precisa observar a questão do lapso, né? Não pode ser um período inferior a 5 dias. E também observar que as férias não podem começar 2 dias que antecedem o descanso semanal remunerado. Nosso descanso semanal remunerado é via de regra, viu, presidente? Porque as empresas que são associadas ao Sinduscom, elas podem ter uma jornada de segunda a sábado. Então, via de regra... Isso é outro item que está na nossa convenção. Isso. Então, as empresas que têm a jornada de segunda a sábado, as férias têm início na quarta-feira. Né? Elas têm a jornada de segunda a sábado, descanso. As férias podem ter início na quinta, na verdade, porque são 2 dias que antecedem o descanso. Se ela tem de segunda a sábado, o descanso seria no domingo. Então, ela poderia começar na quinta. Mas as empresas que têm a jornada de segunda a sexta, o descanso começa no sábado. Então, as férias têm que começar na quarta-feira. Isso tem que ser respeitado, porque também foi uma inovação da reforma trabalhista. Muito bem. Algum comentário sobre isso? Não, acho que Jorge. a Amanda explicou bem esses detalhes todos. Uma coisa interessante de pontuar aqui, doutora Amanda, é que essas negociações da nossa convenção, que mudam ou que dão até uma flexibilidade de trabalho, tanto para o trabalhador como para a empresa, ela é válida para os associados do Sinduscom. Isso? Essas flexibilidades, sim, elas são válidas para as empresas que são associadas ao Sinduscom, e a gente contém algumas normas que são importantes,
com relação, por exemplo, ao ponto por exceção. O senhor sabe o que é esse ponto por exceção? O que é o ponto por exceção? Pouca gente fala dele pela insegurança jurídica que dá. Então, às vezes, a empresa fica com receio, mas quando você tem um canteiro muito grande, ele pode ser importante. Nós temos a previsão dele na Convenção Coletiva de Trabalho dizendo o seguinte: o ponto por exceção ele vai registrar somente aquelas horas excepcionais, as extraordinárias. Existe uma pré-contratação, quando você admite o trabalhador, que ele vai ter a jornada dele, né? Então, vai ser, no caso da construção civil, quando tem a flexibilidade do sábado, ele trabalha geralmente 9 horas de segunda, 8 horas e alguma coisa, de segunda a quinta, e na sexta ele geralmente vai embora mais cedo, às 4 horas, para não trabalhar nos sábados. O ponto por exceção pressupõe que essa jornada já está definida. Se ele fizer a hora extra, ele vai registrar a hora extra. Ele não vai registrar a entrada, intervalo para o almoço, a volta do trabalho à tarde e a saída para o descanso para casa. Ele só vai registrar a hora extra. E as empresas têm muito receio de fazer isso, a comunidade jurídica também, não vou negar, porque a justiça, né, quando a gente tem um problema que é nosso trabalhador entrega para a justiça, sabe-se lá o entendimento. Mas a reforma trabalhista diz que é possível ter esse registro do ponto por exceção desde que negociado na convenção coletiva. Então, a gente tem lá na cláusula 20ª, né, que a gente coloca que nos moldes autorizados pelo inciso 10º do artigo 611-A da CLT, que foi a jornada de trabalho que o artigo 611 traz, que a gente pode negociar, desde que respeitado o limite diário. Então, nos moldes autorizados no inciso 10º do artigo 611-A da CLT, pode ser anotado nos controles de ponto dos empregados fatos excepcionais, que seriam os atrasos, as faltas, afastamentos, estando dispensados os horários de entrada e saída, pois podem ser presumidos. Isso estaria presumido em contrato de trabalho, uma vez que faz parte da rotina normal de trabalho. Para isso, a empresa precisa ter um bom controle de ponto. Não é que vai deixar o controle de lado, ela precisa ter um bom controle de ponto, mas a Justiça tem aceitado. Doutora Amanda, o banco de horas também é contemplado na nossa convenção coletiva? O banco de horas está contemplado e, por uma questão de segurança para a empresa, porque banco de horas também gera muita lacuna, porque o RH precisa estar muito junto com esse banco de horas, nós negociamos que ele seja feito com a participação dos sindicatos dos trabalhadores. Para que isso possa ser melhor escrito. Mas diretamente com a empresa, então. Aí seria por acordo diretamente. A nossa convenção prevê... Um acordo específico para isso. Exatamente. Porque ali a empresa vai demonstrar como que ela vai fazer esse controle. Porque o banco de horas, via de regra, ele vai funcionar mais para a nossa equipe administrativa. E as empresas, eventualmente, necessitam, principalmente quando elas estão com frentes fora do Estado, às vezes dá um fuso, ela precisa desse banco de horas para o administrativo. E, sim, ele é válido, mas, nesse caso do banco, embora a legislação preveja que pode ser feito até 6 meses direto com o trabalhador, nós negociamos que vai ser feito sempre com a participação do sindicato laboral. Doutora Amanda, aqui também eu vejo na nossa convenção que tem a questão do abono de faltas por provas e exames. Isso está na legislação ou só está na nossa convenção? Só na nossa convenção. Daí a importância da negociação coletiva. Uhum. Isso quer dizer que o funcionário poderá ter, estou vendo aqui, 6 faltas por ano, né? Isso. Logicamente, devidamente comprovado. Tendo a prova, ele pode ter esse abono. Doutora Amanda, e a questão da alimentação? A lei traz uma obrigatoriedade ou a nossa convenção coletiva contempla isso como um adicional para o trabalhador? Essa é uma questão interessante, porque todo mundo acha, sabe, Jorge, que o trabalhador, por si só, ele já tem direito à alimentação. Não tem legislação que obrigue a empresa a dar a refeição, o café da manhã ou a refeição intrajornada. É uma conquista da Convenção Coletiva de Trabalho.
né? São os avanços da negociação que chegaram a esse patamar. Se essa cláusula não existir na nossa convenção, as empresas não estão obrigadas a esse fornecimento. Entendemos que é uma questão social importante, o Sinduscom não teria esse movimento de exclusão. Mas, se por qualquer motivo não tivermos sindicato para negociar, se não tivermos um interlocutor para essa negociação, vai ficar a critério de cada empresa. E aí, nesse ponto, eu já emendo aqui para a questão da abrangência da convenção, né? Alguns, lá na cláusula 2ª, traz os municípios, onde a convenção tem abrangência. Via de regra, esses municípios eles são atrelados à base do Sindicato dos Trabalhadores. A base do Sinduscom é estadual, exceto Anápolis. No município de Anápolis existe um sindicato patronal, mas nos outros municípios que estão descritos pela convenção é a base do Sindicato dos Trabalhadores. Então, onde não tem município citado aqui, significa que não tem base de sindicatos trabalhadores naquele município. Então, não existe convenção coletiva para aquele município. Nós orientamos a empresa que nos consulta a seguir a convenção como patamar além da CLT, como um patamar mínimo além da CLT, mas ela não está obrigada se não quiser. Consequentemente, se a empresa do interior que não tiver abrangido por essa convenção não quiser dar alimentação, ela não está compelida a fornecer. Doutora Amanda, e o acordo coletivo, ele sobrepõe a convenção ou ele é um adicional à convenção? Mudou na reforma trabalhista, porque até a reforma trabalhista, até 2017, nós tínhamos as regras que melhor atendem ao trabalhador. Era uma teoria que dizia que aplicava o instrumento mais benéfico. E aí os recursos humanos ficavam assim, né? Das empresas ficavam sem saber o que fazer. Porque tinha um acordo, tinha a convenção, a orientação é o que é mais benéfico. Aplica, mas é um conceito subjetivo. A partir da reforma trabalhista, estabeleceu-se que o acordo ele vai prevalecer sobre a convenção, porque o acordo é mais específico. Então, muitas vezes, eu oriento também as empresas a trazer questões da convenção para dentro do acordo, se convém, né? Para facilitar o trabalho interno. Você repete algumas cláusulas da convenção no seu acordo, mas o acordo sobrepõe. Ou não precisa? Não precisa, o Sinduscom já anuiu. Pela a anuência já está aqui na convenção. Exatamente. A anuência empresa já está na convenção. procura o sindicato laboral e faz um acordo específico sobre a questão do banco de horas. Específico. Muitas empresas questionam, né, o porquê se a lei me permite fazer até 6 meses. Porque o banco de horas ele nunca vai ser só 6 meses. Se você implementou, deu certo, você vai renovar. E a cada renovação, 6 meses, 6 meses, 6 meses, entende-se que houve uma extensão desse banco de horas. Ele não era só de 6 meses, acabou que ele virou 1 ano. Né? Então, para ter essa segurança, para maior esclarecimento junto com a RH das empresas, as empresas sempre vão poder consultar o Sinduscom com relação a esses trâmites, mas é mais seguro que seja feito com aval do sindicato laboral. Uma coisa interessante de pontuar aqui, doutora Amanda, é que essas negociações da nossa convenção, que mudam ou que dão até uma flexibilidade de trabalho, tanto para o trabalhador como para a empresa, ela é válida para os associados do Sinduscom. É isso? Essas flexibilidades, sim, elas são válidas para as empresas que são associadas ao Sinduscom, e a gente contém algumas normas que são importantes com relação, por exemplo, ao ponto por exceção. O senhor sabe o que é esse ponto por exceção? O que é o ponto por exceção? Pouca gente fala dele pela insegurança jurídica que dá. Então, às vezes, a empresa fica com receio, mas quando você tem um canteiro muito grande, ele pode ser importante. Nós temos a previsão dele na Convenção Coletiva de Trabalho dizendo o seguinte: o ponto por exceção ele vai registrar somente aquelas horas excepcionais, as extraordinárias. Existe uma pré-contratação, quando você admite o trabalhador, que ele vai ter a jornada dele. Né? Então, vai ser no caso da construção civil, quando tem a flexibilidade do sábado, ele trabalha geralmente 9 horas de segunda, 8 horas e alguma coisa, de segunda a quinta, e na sexta ele geralmente vai embora mais cedo, às 4 horas, para não trabalhar nos sábados. O ponto por exceção pressupõe que essa jornada já está definida.
Se ele fizer a hora extra, ele vai registrar a hora extra. Ele não vai registrar a entrada, intervalo para o almoço, a volta do trabalho à tarde e a saída para o descanso para casa. Ele só vai registrar a hora extra. E as empresas têm muito receio de fazer isso, a comunidade jurídica também, não vou negar, porque a justiça, né, quando a gente tem um problema que é nosso trabalhador entrega para a justiça, sabe-se lá o entendimento. Mas a reforma trabalhista diz que é possível ter esse registro do ponto por exceção, desde que negociado na convenção coletiva. Então, a gente tem lá na cláusula 20ª, né, que a gente coloca que nos moldes autorizados pelo inciso 10º do artigo 611-A da CLT, que foi a jornada de trabalho que o artigo 611 traz, que a gente pode negociar, desde que respeitado o limite diário. Esclarecedor, né, presidente? Muito bom, muita coisa aqui, né? São muitas informações. Eu queria dar uma guinada aqui para o nosso diretor da CPRT para discorrer um pouquinho, que ele é um dos nossos negociadores, discorrer um pouquinho sobre a questão do reajuste. Como que é essa negociação de reajuste e como foi esse ano? Esse ano teve uma negociação no sentido de um reajuste acima da inflação. Como é que foi isso, doutor Jorge? A negociação a cada ano ela parte de um ponto que seja suportável pelas empresas. Os sindicatos trabalhadores sempre, às vezes, reivindicam um índice que está, às vezes, fora de uma realidade, mas o setor, as empresas, faz a sua assembleia dentro do Sindicato da Construção Civil, determina não só o índice de correção, como outros benefícios, como outras necessidades das empresas. E o segmento, o setor, ele tem procurado sempre valorizar o salário do trabalhador com reajustes acima até da inflação. Esse ano, principalmente, nós tivemos uma valorização ainda maior, que houve aí um incremento a inflação do período de maio de 2022 até 31 de abril de 23, com um incremento de 50% acima da inflação. Não é 50% mais a inflação, é mais de 50% sobre o índice de inflação do período. Então, as empresas, dentro do momento específico que está passando o setor, dentro da realidade, tem procurado sempre valorizar muito a questão salarial dos trabalhadores. Isso vai muito da realidade do momento que as empresas suportam a estar repassando esses aumentos para o trabalhador. Mas, em via de regra, o setor tem sempre procurado valorizar essa mão de obra e podemos dizer que o trabalhador da construção civil ele tem uma remuneração muito boa. É uma remuneração comparada a outros segmentos, uma remuneração diferenciada. O setor tem valorizado bastante a mão de obra do seu canteiro de obra. Sim, eu queria fazer um registro que é interessante, numa pesquisa de mão de obra que nós fizemos, entrevistando 600 colaboradores de várias consultoras na região metropolitana de Goiânia e Anápolis, e nós verificamos coisas interessantes. Por exemplo, se pedia para o trabalhador da construção civil se ele era feliz no trabalho. E nós tivemos uma resposta de que 95% são felizes no trabalho, né? Quer dizer, eles gostam do que fazem, né? Porque nós temos um problema, assim, até histórico, da construção civil ser um pouco associada a serviço pesado e, normalmente, quase o repositório daquele trabalhador que não conseguiu em outros setores e vem para a construção. Hoje, a construção melhorou seus processos, de maneira que hoje até o trabalhador ele tem que ser mais qualificado para trabalhar na construção civil. Com isso, a renda aumentou, porque a qualificação dele é maior, né? E o resultado está nisso. Você pergunta para o trabalhador que está dentro do sistema, você gosta de onde você trabalha, 95% responde que sim. Então, eu acho isso extraordinário, né, doutora Amanda? Eu acho que essa resposta demonstra que o setor está dando a nota, está
está colaborando para que essas relações de trabalho sejam frutíferas, sejam boas para o trabalhador. E claro que o interesse das empresas é melhorar a renda do seu trabalhador. O objetivo, no final das contas, de construir um prédio de apartamentos é que o funcionário que está erigindo aquele prédio, ele possa comprar um apartamento naquele prédio. Esse é o nosso objetivo, né? Então, mas fundamentalmente a pessoa trabalhar feliz, gostar do que faz, não é? Já imaginou a pessoa trabalhar, mesmo que fosse um salário maior ou ganhasse muito dinheiro, mas falasse assim, não, eu ganho dinheiro, mas eu odeio esse lugar para trabalhar. E não é o que acontece na construção. É interessante esse resultado da pesquisa. A dinâmica do canteiro de obra traz muito isso. Todos os dias a obra está com um aspecto diferente, está sendo construído ali realmente o dia a dia. Então, o ambiente do canteiro de obra é a equipe que faz uma determinada... Porque o setor é muito profissional. Existe a equipe que atua especificamente na parte da armação de aço, existe a outra que faz a parte de concretagem, existe a outra que faz a montagem da forma, existe o outro que assenta os blocos cerâmicos, existe a outra equipe que vem com revestimento do reboco, existe o outro que vem assentando os revestimentos cerâmicos ou porcelanato, existe o pintor, existe o instalador hidráulico, elétrico. Então, são várias equipes e aquilo traz um ambiente muito saudável, né? A gente percebe isso no trabalhador, de regra geral, a satisfação. E, normalmente, tem muita oportunidade para quem está entrando no segmento da construção civil, ele está recebendo para trabalhar, mas ele está tendo a oportunidade de aprender em loco ali com o profissional que ele está trabalhando. Então, normalmente, os auxiliares, os ajudantes, eles têm a oportunidade de estar melhorando o patamar de salário e de aprendizado do trabalho que ele está fazendo. Então, essa dinâmica do trabalho do canteiro de obra, ela não tem uma rotina, por mais que o serviço possa ser o mesmo, mas ele traz uma dinâmica o tempo todo. E isso seja talvez também um dos fatores que traz o prazer da pessoa trabalhar no setor da construção civil. Interessante ele ver a obra ficando pronta, né? A modificação do ambiente. Não é? Como se você estivesse fazendo também assim, imagina, está fazendo um bolo, né? E aí vai construindo aquilo, e aí vem o acabamento do bolo. Então o bolo nunca é igual, né? Ele vai, e o prédio é assim também, né? Se a gente passeia pelas ruas e se surpreende, né, com as construções, então imagina quem faz parte daquilo, né? Quem está ali dentro. E o setor da construção também é um único segmento. Eu ainda bato o martelo para falar isso, com certeza, porque estamos aguardando saber qual é o segmento da economia que tem essa preocupação com o serviço social da indústria, né? Porque nós temos sim o Sistema S que compreende toda a indústria, mas específico é o nosso setor que detém, que é o SECONS, que é o Serviço Social da Indústria da Construção. Gostaria que o doutor Jorge Tadeu, que já foi presidente do SECONS, falasse rapidamente sobre isso. O que é o SECONS? O SECONS é uma entidade mantida pelas empresas para o bem do trabalhador. O trabalhador não tem que contribuir financeiramente com nenhum custo para manter o Serviço Social da Indústria da Construção, o SECONS, que tem várias especialidades médicas na área clínica, a parte odontológica, que o trabalhador desfruta disso sem nenhum custo. A empresa banca com 1% do valor da folha de pagamento para manter esse serviço social. Então, são vários os serviços que existem lá para o trabalhador da construção civil, e o SECONS Goiás, ele ainda abrange esse benefício para os dependentes do trabalhador. E as nossas instalações, os nossos profissionais da área de saúde, que é o SECONS, a gente pode afirmar que não deixa a desejar em absolutamente nada de uma rede particular, porque são profissionais muito bem qualificados, as instalações físicas muito bem preparadas para receber, dentro das especialidades que ele oferece, não há internações, há a parte clínica e a parte odontológica, uma série de serviços que são prestados sem nenhum custo para o trabalhador. E a previsão dele está
convenção coletiva de trabalho. Está na convenção coletiva. Que é um pacto laboral, né, para que as empresas permaneçam com esse custeio. Então, enquanto existem essas convenções negociando a existência do SECONS, que tem no estado de Goiás e outras capitais, interior, né, todos eles com a previsão da negociação coletiva. E aí, sim, é um ganho para os trabalhadores muito grande, sem precedente. Eu queria fazer um comentário até particular sobre o SECONS, porque, para minha surpresa, eu soube que lá já estava funcionando a cardiologia. Sim. Que é um serviço extremamente profissional e muito específico, né? E, por acaso, tivemos que usar, e eu queria dar esse depoimento. Um funcionário nosso passou mal numa obra, um jovem de 30 anos, e imediatamente foi para a UPA, mas dali, recuperado, a gente levou ele no dia seguinte para o SECONS, e o SECONS deu um atendimento especial para ele, está fazendo os exames, já tem um diagnóstico, já está fazendo tratamento. Quer dizer, a doutora lá foi muito, muito eficiente, a cardiologista. Então, quer dizer, tem uma cardiologia de alto nível e o atendimento foi excepcional. Meu funcionário, ele ficou encantado. Eu acho que ele ficou bom do coração só de estar sendo tão bem tratado. Presidente, o serviço do SECONS tem uma referência tão boa que nós já tivemos empresários que foram atendidos dentro do SECONS. Por exemplo, na área de fisioterapia, que estavam com lesões após acidente e que teve uma assistência lá fantástica na parte de fisioterapia. E você comentou desse atendimento cardiovascular. O SECONS foi contemplado pelo reconhecimento do trabalho social que ele faz, da seriedade que é feito, porque todos os diretores lá são colaboradores sem nenhuma remuneração, são voluntários. Toda diretoria não tem nenhuma remuneração financeira. O Ministério Público do Trabalho, há 10 anos, contemplou o SECONS com todos os equipamentos necessários para se fazer todo um rastreamento na área de cardiologia. Então, o SECONS hoje ele tem todos os equipamentos na área de esteira, mapa, holter, que são equipamentos cedidos pelo Ministério Público do Trabalho. E haver um reconhecimento do Ministério Público do Trabalho para a entidade é porque a entidade é muito séria e é merecedora desses equipamentos para administrar todo esse trabalho, todo esse serviço para os trabalhadores da construção. E hoje estamos fortalecidos na segurança do trabalho também, pelo SECONS. Eu falo nós, porque eu me sinto parte do serviço social. Primeiro que a gente negocia a convenção nesse sentido, e depois porque eu também faço parte da equipe do SECONS. Então, a ideia, né, o Jorge sempre vislumbrou esses treinamentos operacionais para as equipes de segurança. E é algo que ele vinha batalhando pelo menos há 10 anos, desde 2012. O Jorge, na frente da CPRT, falava sobre a importância de termos engenheiros de segurança do trabalho contratados. Então, hoje, temos na estrutura do SECONS, porque, a princípio, seria somente saúde do trabalho, mas estamos migrando para a segurança, para a elaboração de PGR das empresas. Então, também, né, do novo PGR das empresas. Então, o SECONS ele tem a parte assistencial, que é assim que o trabalhador, ele se sentindo mal, ele mesmo pode ir lá, ele não depende da empresa para fazer esses agendamentos, ele mesmo pode ir lá, se consultar, o que for ali de clínico é possível fazer ali dentro, o que não for é encaminhado. Não existe rede parceira no SECONS, o atendimento é todo direto, interno. E agora o ocupacional. O ocupacional existia sempre também, sempre existiu, mas na parte da saúde. Agora estamos caminhando para a parte de segurança, com os treinamentos, os PCMSOs, os PGRs, né? Então, muito específico para a indústria da construção e muito respeitados os laudos emitidos também, seja pela fiscalização do trabalho, né, pelas próprias empresas, elas podem ter segurança dos profissionais, porque eles são da área. Muito bem, doutora Amanda. Inclusive, eu sei, porque tivemos reunião com a diretoria da Delegacia do Trabalho, e elas teceram elogios ao trabalho do SECONS, né? Quer dizer, praticamente, quando o relatório
é feito pelo Seconce, elas ficam confiantes que o trabalho vai ser de qualidade, né? E já fora disso, já elas têm que olhar com um olhar um pouquinho mais cuidadoso, porque não pode ter aquela confiança toda que tem no caso do Seconce. Também é preciso registrar que no Seconce tem um excelente tratamento de odontologia, né? Quer dizer, essa questão de odontológica que custa uma fortuna, e mesmo o sistema de saúde público não atende bem, né? Quer dizer, de um modo geral, o SUS é de qualidade e tudo, mas a questão da odontologia é complexa, né? Difícil e muito cara na rede particular, né? E o Seconce então, você tira. tem todo esse tratamento de nível particular de uma coisa difícil de ter no sistema público. Então, eu acho que isso é um outro ponto interessante. E o Seconce tira grande parcela da população que iria para o Sistema Único de Saúde. O Seconce retém, né, porque esses trabalhadores, de certa forma, estão tendo um atendimento ali adequado. Isso. Eu queria voltar aqui na nossa convenção nas dúvidas assim mais frequentes. E uma delas, doutora Amanda, é a questão da tarefa. É possível fazer tarefa na construção civil? Sim, a gente defende muito esse acréscimo pela produtividade, né? O trabalhador, ele ser reconhecido, ser remunerado pela produtividade que ele detém. Nós temos uma dificuldade, considerando todo o setor, de ter uma fórmula guarda-chuva, né, de dizer o que, porque acaba que, se estabelecermos dessa forma, acaba que o sindicato ele entra na gerência da empresa no sentido de definir como a empresa vai fazer. O que a gente diz é o seguinte: tem que vir um bolo confeitado, um bolo bonito. Como você vai fazer, não podemos nós te dar essa receita. Então, a produtividade ela é bem-vinda, é algo que os trabalhadores pedem, eles não trabalham sem essa produtividade. A convenção coletiva prevê essa forma de remuneração, mas ela é livre, ela depende de uma negociação. O mínimo tem que ser garantido, que é o piso que está lá na cláusula 4ª da convenção. Se ele alcançou, ele produziu, mas não alcançou aquela meta, aquela definição, o mínimo ele vai ter que receber. A partir disso, pode ser pago por produtividade. Mas temos estudado formas, presente, talvez não pela convenção, mas através de um acordo, estabelecer diretrizes para as empresas adotarem ou em blocos ou ela sozinha através de acordo. A convenção é que não pode dizer preço, dizer, né, como que vai ser feita essa produtividade, porque é uma normativa interna de cada empresa. Então, eu estou entendendo que a tarefa é possível, só que tem que ser garantido o salário base, que está registrado, e, naturalmente, se der mais do que o salário, não pode ser nada fora do seu olerite, né? Vamos dizer, tudo pago em folha. Tem que ser tudo pago em folha, e então... mas é permitido fazer. É, né? Permitido fazer, vai ter os encargos pela remuneração, estuda-se muito essa questão de prêmios que a reforma trabalhista trouxe. Há quem defenda que os prêmios, por liberalidade, não possuem taxação de impostos. De fato, não possuem, mas desde que sejam de modo esporádico. A nossa tarefa, hoje, a nossa realidade, ela traz uma produtividade mensal, uma produtividade que a gente não distribui em períodos. Podendo alterar isso dentro da cultura da empresa, pode a tarefa ser entendida como um prêmio, mas essa periodicidade ela teria que ser quebrada, né? Então, a gente tem uma legislação específica que fala sobre essa participação, que a gente trata de resultado, não seria nem lucro, e esse resultado paga 2 vezes ao ano. Existe uma decisão esporádica para uma grande indústria que reconheceu um pagamento mensal sem cargos. Mas essa é uma em 1 milhão de universo. Então, não podemos... O cuidado que a gente tem que ter, que quando a gente faz uma convenção, nós atuamos como legislativo, nós escrevemos. Nós não podemos trazer para nossas empresas, nem para os nossos trabalhadores, um prejuízo chancelado, homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, a responsabilidade na confecção de um instrumento coletivo ela é muito grande, até porque a reforma trabalhista trouxe os sindicatos como litisconsortes necessários. O que isso significa dizer? Se a sua empresa sofreu algum passivo trabalhista por algum
aditivo da convenção, para algum instrumento da convenção, alguma cláusula, necessariamente os sindicatos têm que ser chamados para essa. Os dois. Os dois serão chamados para compor todo o polo dessa relação processual na Justiça do Trabalho. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, a produtividade, a gente tem essa previsão dentro da convenção. Somos muito questionados, muito demandados para que a gente estabeleça uma fórmula única, para que as empresas adotem. Existem diversos problemas com uma fórmula nesse sentido. Eu acho que o primeiro é a gente engessar, né? Se está feito se a gente estabelece uma fórmula na convenção, a sua empresa está engessada dentro de um sindicato. Se a sua empresa é participativa, ela concordou. Se ela não é, ela vai ter esse ônus ou bônus, dependendo do que a fórmula vai responder para ela, porque a Assembleia Geral é soberana. E essa representatividade do sindicato ela é da categoria. O Sinduscon não representa poucas empresas, ele representa toda a categoria. Isso não mudou com a reforma trabalhista. Daí a nossa responsabilidade em trazer uma cláusula de produtividade única para todos. Né? Positivo. Então, eu estou entendendo que a tarefa, ela compõe todas as verbas, inclusive verbas rescisórias. Inclusive verbas rescisórias. Inclusive verbas, porque faz a média dos últimos 6 meses. Sim. E aí a tarefa compõe essa média. Quer dizer, não tem nenhuma benefício trabalhista, seja INSS, FGTS ou verbas de férias, 13º, que possa ser minimizada a base por ser ali aquela verba, uma verba advinda de produtividade. Ela é como se fosse horas normais trabalhadas. Em outras Só que palavras, não horas extras, não é isso? Ela pode ser, a produtividade pode ser feita após o expediente, digamos assim, regime de hora extra, pode. Só que aí a hora extra tem que compor a base de cálculo para chegar a um montante, a um saldo dessa tarefa. Mas, trocando em miúdos, né, a grosso modo, a empresa não economiza com a produtividade. Ela não está ganhando, ela não está deixando de pagar impostos, ela não está retendo nada do trabalhador com produtividade. Ela está ganhando em produção. Em produção. E muitas vezes em qualidade. Produtividade. Exatamente. Né? Mas há quem entenda o contrário. Eu só defendo que situações de pagamentos mensais sempre terão encargos. Pagamentos semestrais, trimestrais, pode ser enquadrado como prêmio. Hoje não é o nosso caso, que os pagamentos são mensais. Quer dizer, basta ter uma periodicidade ali, pagou durante 3, 4 meses seguidos, já não caracteriza mais como sazonal. Não. Ou eventual. Exatamente. Já caracteriza uma sequência. Uma sequência, e o trabalhador entende que isso tem que estar no bolso dele, ele conta isso como complemento de salário. Tudo que é complemento de salário é tributado. Muito bem. Doutor Jorge, algum comentário sobre isso? Não, acho que a doutora Amanda já explanou bem, já explicou bem aí sobre essa questão das tarefas. Doutora Amanda, o que é isso aqui que o trabalhador que tem filhos, daí ele ganha uma sexta natalidade? É isso? Sim, é o seguro de vida. Isso é coisa da nossa convenção ou está na legislação regular? Não está na legislação regular, é o nosso seguro de vida, né, que está lá na cláusula 10ª, e existe uma cláusula específica, um parágrafo específico sobre a sexta natalidade, que inclusive eu fui beneficiada por essa cesta, pelo seguro de vida que eu tinha na época, em 2018. Então, é isso, o trabalhador ele faz jus a essa sexta natalidade, né? Aí tem o kit mãe, o kit bebê, tem um valor mínimo que vai estar na apólice de seguro. E isso faz parte da apólice de seguro. A apólice de seguro que a empresa vai contratar em favor do trabalhador tem que contemplar a sexta natalidade. Que tem aí a questão de morte, acidente, etc. Né? A gente até orienta a empresa que puder contemplar as indenizações em valores maiores aos estabelecidos pela convenção, que faça. Mas a convenção estabelece os valores ali que seriam patamares mínimos, mas a empresa que puder ter esses valores de indenização de prêmios maiores, que elas façam, porque é importante para o trabalhador. A gente não quer falar de seguro de vida em grupo, mas
seguro de vida, né? A gente não quer falar de seguro de vida, o brasileiro tem essa cultura que acha que vai viver para sempre, mas é preciso ter essa proteção que também só tem pela convenção coletiva. Doutora Amanda, esse seguro de vida, ele só contempla o titular ou ele traz benefício, eventual necessidade de um dependente do trabalhador? No caso de morte, né, aí tem que habilitar perante lá a seguradora. Nós trabalhamos com PAS e aí os dependentes diretos que estão lá no rol da Previdência Social têm a certidão de dependentes e eles são beneficiados. Agora, com relação à sustentabilidade, o trabalhador também tem direito, né? Na verdade, ele faz o pedido do kit mãe, do kit bebê, mas o pai que está na empresa ganhando, sendo pai, ele pede para a esposa dele. Ele também, o dependente também tem esse direito. Tem alguma coisa a mais que você acha, doutora, que seria interessante falar? Tem. Eu poderia falar até amanhã, mas vamos... Não, mas assim, vamos elencar mais uns 3 itens para mas 2 itens. 1h10 aí, no máximo, né? Não, mas um item específico. Muito bem, doutora Amanda. O que é esse termo de quitação anual? O que é isso? Esse termo de quitação anual, ele também é uma novidade da reforma trabalhista que colocamos na Convenção Coletiva de Trabalho, e eu particularmente acho importante a empresa tomar esse conhecimento do termo de quitação, que ele diz respeito basicamente à regularidade da empresa com relação ao pagamento de verbas do trabalhador. Então, a cada ano, você tem um trabalhador de longa data que está contigo há 5, 10, 15 anos, a cada ano pode a empresa fazer uma espécie de... Eu não falo que é TRCT, porque ele não é um termo de rescisão, mas uma espécie de relatório dizendo o que foi pago para aquele trabalhador durante o ano, né? A título de salário, de horas extras, férias, 13º, e os sindicatos trabalhadores chancela. Então, aquele ano, o que foi pago, está pago. Não se discute sobre o que contém naquele termo de quitação. Ano que vem... Não seria passível de uma eventual reclamatória trabalhista aquelas verbas daquele ano? Reclamar ele até poderia, porque é o direito dele de postular, mas a Justiça do Trabalho checaria o documento, você não, horas extras, mas você deu quitação das horas extras. Por quê? Por que o trabalhador dá quitação? Porque ele está assistido pelo sindicato. Então, isso é uma alteração importante, poucas empresas ainda têm o conhecimento sobre isso, e, claro, ele vai poder, a qualquer momento, alegar eventualmente um dano moral que ele tenha sofrido, um acidente que ele tenha sofrido, porque não está no papel, né? O que a gente chama de eficácia liberatória, que seria essa quitação, é somente do conteúdo do documento. Não é da relação de trabalho, ele não dá a quitação de todas as relações de trabalho, mas sim de verbas que já foram pagas. Então, é a novidade da reforma trabalhista que a gente trouxe aqui para a Convenção Coletiva de Trabalho. Muito bem. Doutor Jorge Tadeu, algum comentário mais? Olha, o comentário que a gente faz é que as empresas procurem sempre participar das assembleias que é feita a convocação para contribuir para a construção de cada convenção. A convenção, ela expira, ela não é ad perpétuo, então é importante que haja contribuição da realidade das empresas, porque a convenção, ela procura trazer o melhor, a maior realidade possível da vivência da empresa, com a relação com os trabalhadores. Então, relatar que a participação das empresas nas assembleias, para que a gente possa trazer para dentro da convenção as necessidades das realidades que as empresas precisam de trazer de benefício, trazer de segurança jurídica para dentro da convenção. Muito bem. Doutora Amanda, algum comentário final sobre... Corroborando com o Jorge, né, a participação das empresas é importante. É importante que... eu entendo que os empresários nem sempre podem participar efetivamente de uma assembleia, mas é importante que sejam pessoas que têm... que atuassem como se empregadores fossem, porque...
De trabalhadores, a gente já tem o outro lado, né? Eu falo de outro lado, estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo lado, mas é importante que as nossas assembleias sejam representativas com as questões dos trabalhadores, dos empregadores, porque nós também temos pauta de negociação, pauta de reivindicação. É comum você ver os sindicatos negociando somente com uma pauta dos trabalhadores, porque dizem que os trabalhadores não têm nada a entregar para a empresa. Na verdade, a gente fala de relações de trabalho de modo geral. Então, as empresas possuem reivindicações para fazer. Uma delas, que nós lutamos por tantos anos, foi justamente o trabalho aos sábados, a possibilidade de trabalhar, seja na jornada normal, já que a nossa CLT traz 44 horas semanais, ou optando pela hora extra, porque havia um entendimento que o trabalhador não poderia sair de casa para ir ao sábado fazer hora extra, porque não era uma extensão do trabalho, né, da jornada de trabalho. Então, essa foi uma pauta patronal, legítima, conseguimos negociar, e é esses os anseios que precisamos que os empresários trazem, porque o Sinduscom não é o Sinduscom que negocia a convenção, o Sinduscom tem representantes que falam pelo setor. Né? Não é o Jorge que decide, não é o presidente que vai decidir. E eu sou assessora jurídica, não vamos decidir nada, sim a Assembleia que é convocada para essa finalidade. Muito bem, aqui estamos caminhando para o final da nossa conversa, foi muito bom, obrigado, doutora Amanda, obrigado, doutor Jorge. E eu queria só finalizar dizendo que essa convenção coletiva, então, ela está disponível no nosso site, inclusive na área aberta do site, mas convido as empresas de construção que não estão associadas, que venham, que se associem ao Sinduscom. Isso é muito importante para o fortalecimento do nosso setor, da melhoria do nosso ambiente de um modo geral, porque o Sinduscom é, de certa forma, também o repositório dos conhecimentos técnicos, de tudo que já se tem de novidades, de inovações, de progressos na construção, não é? E também na construção do arcabouço legal do nosso relacionamento entre empresas e governos, empresas e funcionários, empresas e o terceiro setor. Então, ali você tem uma entidade que congrega todo esse ambiente aí, tentando fortalecer as relações em todos os sentidos para melhoria a bem da sociedade, né, Jorge? Né, até mesmo porque, presidente, há um jargão que diz que no Brasil é o único local onde o passado é imprevisível. Até o passado é imprevisível, né? E a convenção coletiva ela traz essa previsibilidade, inclusive, do passado. Porque é um instrumento que tem começo, meio e fim. Então, ele tem data de vigência de, no mínimo, 1 ano, no máximo 2. Então, qualquer liberalidade dessa negociação, qualquer benefício dado a um trabalhador, caso você não consiga renovar, é passível de negociação. Foi uma outra alteração da reforma trabalhista. Antes, o que se negociava incorporava ao contrato de trabalho. Hoje não é mais assim, né? A teoria da ultratividade das normas, ela finaliza no término da vigência. A nossa convenção, via de regra, é de 2 anos, ela é bienal. A cada ano discutimos as cláusulas de natureza econômica para recompor os salários, né? E, eventualmente, algum benefício que tenha esse valor econômico, mas finalizou, acabou. Depende de outra negociação. A nossa database é maio, então, a que está vigente hoje é até 30 de abril de 2025. É isso. Muito bem. Então, finalizando, queria convidar as empresas, as pessoas que não têm tido um relacionamento com o Sinduscom, que venha pessoalmente. Agora voltamos às atividades depois da pandemia. A nossa sede fica ali na Praça do Sol, na Rua João de Abreu, não é? Praticamente em frente à Praça do Sol, com uma sede própria, muito confortável. Então, eu convido a todos os empresários, a todos os trabalhadores que quiserem resolver suas dúvidas, quiserem falar conosco. Nós estamos lá de portas abertas, recepcionando a todos, e a bem da boa continuidade dos negócios. O mercado imobiliário está indo muito bem, obrigado. O setor de obras de infraestrutura está começando a reagir. Então, o nosso setor está contratante, nós estamos contratando muita gente. Então, o setor está indo muito bem
e as famílias estão, como dissemos no início, né, Jorge? As que estão trabalhando conosco estão felizes. Então, assim, ficamos nós e terminamos por aqui. Obrigado a todos que nos ouviram, os telespectadores. Obrigado a todos. Passem um bom dia. Obrigado. Obrigada, bom dia.